Olá, tudo bem? Alguns problemas técnicos até chegarmos aqui, mas estamos aqui, isso que importa. Espero que da semana passada até essa tenhamos todos nós tido momentos bons e estamos buscando uma convivência maior, uma alegria maior entre todos nós. Ó, já apareceu ali a Nath, agora sim, agora tá ok. Antes, alguns problemas técnicos nos dificultaram, mas faz parte do processo. Daqui um pouco a gente conversa, vamos fazer uma canção agora para acalmar o coração. O nome dessa canção é O Chamado. Então ele veio e disse: já é hora de seguir, e indicou o caminho tortuoso, mostrou as pedras e os espinhos. E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol de trás dos montes, só disse: confie em vão. Então ele veio, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Por seu amor haveremos de amar. E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando e erguerá a voz ao Pai num hino. Então dirás: eis os teus filhos, enfim, em paz. E então viemos, porque ninguém resiste ao seu chamado, porque ninguém resiste ao seu chamado. Por seu amor haveremos de amar. O Chamado, uma linda canção. Um beijo para todo mundo que já está aparecendo aí. Olha só, a Ju, a Malice Nando, a Tânia Schroeder, a Sabrina, a Laura. Eu já vi a Ângela também por ali, bem como a Fátima, o Walter, a Nessa, o Mal. A Jan apareceu agora. Oi, Jan. Beijo para todos vocês. Daqui um pouquinho a gente começa, hein? O assunto de hoje é bem interessante. Os ciclos divinos. E quem quiser acompanhar, né, esse é o nosso bate-papo, pega a Gênese. A Gênese, nós vamos falar bastante sobre ela na noite de hoje. Essa canção eu conheci com a Marielza Tiscati.
coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã. Seu coração é uma estrela matutina de suave luz que clareia, ilumina. Olhe para dentro de você, descubra o brilho do amor, o brilho do amor. Acenda sua candeia e faz nascer uma nova manhã, e faz nascer uma nova manhã. É linda essa canção, né? Realmente eu acho ela muito linda. De tantas, né? Eu quero mandar um abraço também especial para meu amigo Cris, que apareceu por ali. Tudo bom, Cris? Alegria enorme estar perto de você. Estrela Matutina, né? É o nome da canção. Não vamos esquecer. Deixa eu colocar a nossa viola aqui do lado. Companheiro de batalhas, de lutas e de guerras todas vencidas, porque o amor vence sempre. Muito bem, sejam todos bem-vindos. Vamos então fazer a nossa prece de agradecimento. Normalmente nós fazemos preces para pedir, né? Agradecer é pouco, mas acredito que estamos aprendendo. Então vamos fazer a nossa prece de agradecimento, envolvendo a todos aqueles que amamos, onde quer que estejam nesse instante. Sabedores que somos de que não existe distância para o sentimento do amor, para a vibração positiva, para o entrelaçamento dos corações. Que sejamos capazes de multiplicar as nossas emoções nesse instante, atingindo a todos aqueles que vibram dentro de nós, encarnados e desencarnados, agradecendo a oportunidade das experiências vividas ou que estamos vivendo, das companhias que tivemos ou que temos, pois tudo é com a permissão do Pai. E que Ele, se for do nosso merecimento, nos permita mais um dia, mais um momento, para darmos graças a tudo que temos, pois tudo que temos é o amor de Deus para conosco e a possibilidade de amarmos-nos infinitamente da maneira que Jesus nos ensinou. Bom, né? Sempre bom falar sobre o amor. Eu acredito que estejamos nós vibrando. Um abraço aos meus amigos em Chapecó, Heloísa e Edgar, o José Antunes, o Vargas, grande Vargas. Um abraço. A Belinha também. Que bom, tá ótimo então. Um beijo para todo mundo. Vamos conversar. Nesse período, existem várias vertentes, né? Por onde falar, sobre o que falar, as coisas elas proliferam. Mas desde a semana passada eu vinha buscando me aprofundar um pouco mais no assunto que eu gosto muito, mas ele é delicado. Então nós vamos conversar. Eu me baseei no Evangelho, também em outras obras,
Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no Missionários da Luz, no A Caminho da Luz e outros também, muitos vídeos eu busquei para poder conversar hoje à noite com vocês sobre o assunto, que são os ciclos divinos. É uma maneira bonita de falar o Apocalipse, tá? Porque muitas pessoas têm conversado imaginando que agora é o fim do mundo, que o que está acontecendo é o fim do mundo. Eu começo garantindo para vocês, não é. Tá? Não é o fim do mundo. É um novo modelo de mundo e nós vamos conversar sobre isso. Nas predições do Evangelho, dentro da Gênese, tem uma parte que fala no juízo final. Ela diz assim: Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações. Ele separará uns dos outros como um pastor separa dos bodes das ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos de meu Pai. Isso faz parte do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, e está em Mateus 25, 31 a 46. E aí tem uma explicação, é uma predição do Evangelho, que diz o seguinte: Tendo que reinar na terra o bem, é necessário sejam dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas chegado o momento em que, pelo progresso moral de seus habitantes, o globo terráqueo tem de ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de aí receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra os da raça adâmica, vindo substituí os espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá e que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final. Os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. Isso está na Gênese. Amigos, seguindo este modelo e falando sobre os ciclos divinos, eu tenho algo a compartilhar com vocês. Primeiro, tudo, absolutamente tudo está na ordem divina. Nós não somos um planeta privilegiado dentre todos os globos, dentre todas as estrelas, dentre todas as galáxias criadas por Deus. Não. Por mais que às vezes nós tenhamos essa impressão. Nós estamos dentro de uma ordem estabelecida por Deus e esta ordem ela é inexorável, palavra da noite. Inexorável. Ela acontece, querendo eu, querendo você ou não, porque faz parte das leis de Deus. O Deus que nós da doutrina espírita acreditamos, ele é o Deus das galáxias, ele é o Deus do todo, não só do sistema solar, não só da Via Láctea. Ele é o Deus do todo. Portanto, nós estamos, todos nós, dentro do todo. E para Deus, o universo, eu achei muito bonita essa palavra, quem colocou dessa maneira, a primeira vez que eu vi foi o Haroldo Dutra Dias. Deus tem o universo como um jardim celeste. E aí eu pergunto para vocês, aqueles que gostam da lida na terra, das flores, dos frutos, num jardim tem todo o processo, né? Coloca a semente, ela vai germinar, vai crescer, a árvore vai ficar frondosa, ela vai dar frutos, depois passa o seu período, vem a decrepitude, vem as estações do ano, o que tinha folha não tem mais, renovam-se as estações e assim é a vida, certo? Muito bem. Dentro desse exercício,
de que tudo está condicionado dentro do processo divino, na Gênese tem um espírito que chama-se Arago, dentre tantos que trouxeram as suas mensagens. E o Arago fala dos grandes ciclos. O que são ciclos? Primeiro, vamos entender algumas coisas. Estudando profundamente, não eu, né? Eu apenas sou um mensageiro, mas outros estudando profundamente, pegando mensagens de obras do Emmanuel, de obras de tantos outros espíritos, entrevistas do Chico Xavier e muitas coisas que estão na codificação, chegou-se a um pensamento de que o universo, para Deus, tudo trabalha de forma setinária, não é centenária, é setinária. Tudo funciona num equilíbrio de 7. Tudo, absolutamente tudo. Vamos começar pelas coisas mais simples que nós conhecemos. A Lua. O ciclo da Lua, ele é um ciclo de 28 dias. Portanto, são 4 ciclos de 7 dias. Certo? Ok. Saturno, que é um dos planetas do Sistema Solar, os ciclos de Saturno são ciclos de 7 anos. Portanto, ele faz a sua rotação em 28 anos. 7 ciclos, 4 ciclos de 7 anos. Nós temos no universo, porque se você acha, só uma suspeita, que falam nas 7 cores do arco-íris. 7? Sim, coincidência. 7 notas musicais. Por que na literatura também se fala no 7º céu? Tudo funciona nesse exercício. Portanto, o setenário é um modelo que Deus escolheu para a sua obra material e também o mundo imaterial. E tudo na vida funciona em ciclos. Isto foi descoberto através de uma história. O Chico Xavier gostava muito de contar histórias. E uma das que eu mais gosto é essa, que o Chico um dia perguntou para o Emmanuel, né, como era o universo, Deus, Jesus, essas coisas todas. E Emmanuel fez uma viagem astral com o Chico e mostrou como funciona a Terra, o Sol, a Via Láctea, o universo em si, as nebulosas, os planetas, e tudo na condição trabalha em ciclos e no movimento giratório. Não é à toa que a Terra tem esse formato, que a Lua tem esse formato, que o Sol tem esse formato. Então isto é um equilíbrio estabelecido por Deus. E não é apenas conosco, os privilegiados, não, é com o todo. E isto funciona de uma maneira construtiva, porque tudo está encadeado. É aí que eu vou entrar na leitura da parte do Arago, para que nós possamos depois esmiuçar um pouco a que ele se refere. Vou tentar encontrar rapidamente aqui no Note. São chegados os tempos. É o capítulo 18 da Gênese. São chegados os tempos. E aí vem, deixa eu achar aqui direitinho onde é que está a parte do Arago, para não... Você sabe, né, que eu sou o campeão para errar, né? Mas dessa vez eu acertei, porque eu encontrei o ponto certo aqui. Eu estava procurando uma Gênese física aqui em casa e não encontramos, né? Nós temos várias outras obras, mas não a Gênese. Eu vou ter que comprar uma, porque é importante. Lá na associação. Lá na associação, né? Lá na associação. Então, Arago diz o seguinte. Deixa eu colocar aqui no ponto exato. São chegados os tempos, o computador é bom, mas quando ele inventa de incomodar, são chegados os tempos. Dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Palavras proféticas. Importante você prestar atenção nisso.
Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque se envolve de uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Então, quando dizemos que são chegados os tempos, nós estamos falando do cumprimento das leis de Deus. E essas leis, como dissemos lá no início, estão dentro de uma ordem divina. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por ser inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Percebam? Na marcha do conjunto. Então, o que está acontecendo conosco está num processo evolutivo. Evolutivo. Isto posto, diremos que o nosso globo, com tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Muito bem. Vamos até aqui. Se você quiser ler mais, leia, é excelente, mas nós paramos por aqui porque o que Arago nos diz até agora já basta. Onde estamos nesse processo do progresso e do cumprimento das leis de Deus? Hoje, nesse instante, em que às vezes a agonia nos assola e nos retira do equilíbrio. Onde nós estamos? Eu começo dizendo que no ano de 1938, primeiro um adendo para que vocês possam entender. Já foi dito em várias obras que existem vários Cristos. Jesus é o Cristo da Terra. Mas existem Cristos em todos os planetas. Tem o Cristo de Marte, o Cristo de Urano, o Cristo de Netuno, o Cristo de Saturno. Tem o Cristo do Sol e tem o Cristo que comanda os Cristos do Sistema Solar. Vamos entender isso. Então, os Cristos que compõem o Sistema Solar, e só um detalhe, o Cristo que comanda o Sistema Solar, ele é superior, hierarquicamente falando, a nível moral e de conhecimento, ao Cristo da Terra. Isso não é demérito nenhum. Pelo contrário, isto é, por parte deste Cristo, um avanço que ele já fez mais do que o Jesus, nosso Cristo, mas certamente está no processo evolutivo também. Então, acima de Jesus tem um Cristo que comanda o Sistema Solar. E acima do Cristo que comanda o Sistema Solar tem um Cristo que comanda a Via Láctea. E por aí vai, só para situar. Então, os Cristos que compõem o Sistema Solar já se reuniram 3 vezes em torno da psicosfera da Terra. Depois eu falarei das anteriores, mas agora eu quero falar da última. A última vez que eles se reuniram foi no ano de 1938. Isso consta no livro A Caminho da Luz, quando do planejamento do quê? Do planejamento de como seria o momento que nós estamos vivendo agora. Até acontecerem as coisas que estão acontecendo agora, ninguém poderia afirmar absolutamente nada. Haviam várias hipóteses sobre isso. Então, diante desta situação, o que eu tenho a colocar para vocês é de que o momento atual
não acontece de forma fortuita. O momento atual não acontece de uma sorte nem um azar. Ele acontece dentro do objetivo maior de Deus, que é fazer com que o cumprimento das suas leis aconteça. Seguindo, eu quero dizer que Arago, se você fizer a leitura da sequência daquela parte da Gênesis, e eu recomendo que você o faça, capítulo 18, dessa vez eu não errei, viu, Nós? Capítulo 18. Ele diz que as profecias são reveladas para não se cumprirem. Muito interessante. Então as profecias, elas são reveladas para não serem cumpridas. E ele se baseia, ele traz inclusive um exemplo que eu não falarei agora, por causa do nosso tempo, que é exíguo, mas que é muito interessante falar sobre a história de Jonas. Então leia na Gênese para que você possa entender. É uma parábola do Velho Testamento. E é importante que nós entendamos que para as profecias não se cumprirem, é necessário que os povos, que nós, você e eu, vivamos com intensidade o Evangelho e façamos uma reforma moral suficiente para que aquilo que está profetizado não venha a acontecer. Diante disto, eu afirmo de que tudo o que está acontecendo agora tem absolutamente a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade, nossa como humanidade, né? Minha, sua e de tantos outros. Porque se nós olharmos o projeto humano, ele está bastante falho, bastante egoísta. E nós sabemos que o egoísmo é, junto com o orgulho, as grandes chagas da humanidade. Portanto, se nós tivéssemos aprendido a lição que Jesus nos trouxe há 2000 e tantos anos atrás, tivéssemos aprendido a amar os nossos irmãos, tivéssemos estabelecido relações afetuosas, generosas, indulgentes, tolerantes, pacienciosas, o que estamos passando agora não se faria necessário. Isto é o mais importante que nós venhamos a entender. Porque Jesus, já pulando um capítulo, depois eu entro nesse assunto, Jesus comprometeu-se conosco, humanidade terrena, a retornar alguns anos depois, num primeiro movimento que ele teve, que eu vou falar na sequência, a trazer ele mesmo o Evangelho. Não que ninguém viesse em seu nome, ele, para que não houvesse dúvida. Porque ele vivenciou o Evangelho. Jesus vivenciou. Ele não disse, fulano, vai lá e faz, ciclano, vai lá e faz. Não, ele passou. Não apenas no nível do sofrimento físico, que é algo que nos impacta, mas principalmente em termos de atitude. Então vamos lá. Apocalipse. Antes de eu tomar uma aguinha aqui, porque eu descobri outro dia que eu sou uma pessoa que fica o tempo inteiro fazendo barulho com a boca. Oi, Liege Bernardi, tudo bem? Seja bem-vinda. Apocalipse, em grego, quer dizer revelação. Coisas simbólicas dos ciclos espirituais. Porque existe na Bíblia a parte do Apocalipse, né? E ela é muito figurativa, tem símbolos, tem sinais que talvez, se você ler ao pé da letra, não poderá compreender. Por isso que é bom buscar outras informações para aprimorar o nosso intelecto, mas também para abrir a nossa mente. E ele fala dos ciclos evolutivos da Terra, que são ciclos gigantescos, né? O ciclo da Terra, só para a gente entender, para fazer uma correlação. A Terra, ela gira sobre o próprio eixo em 24 horas, certo? Metade dia, metade noite. E ao girar sobre o próprio eixo, ela tem, né, o Sol. Quando ela gira
ao redor do Sol são as estações do ano. Por isso que tem primavera, verão, outono, inverno. 4 movimentos, porque os ciclos setinários são divididos em 4. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono e o inverno. Não perca esta linha, ela será muito importante para a nossa conversa na noite de hoje. Então, sendo os ciclos setinários, primavera, verão, outono e inverno, nós temos na primavera e no verão um ciclo crescente, ok? No outono e no inverno, um ciclo decrescente. Cresce. Voltamos. Primavera, verão, cresce. Outono e inverno, decresce. Quero só tranquilizar o pessoal aí que assim, ó, nós estamos lidando nesse momento com um tráfego intenso de internet. Então, às vezes o vídeo pode trancar, às vezes vocês do outro lado podem perder a conexão. Nós não vamos perder a nossa conexão. Essa vai estar o tempo inteiro ligada. Então, não fique nervoso se por acaso der algum problema, a gente retoma o assunto. Fique na paz para mantermos o equilíbrio do nosso bate-papo, tá bom? Vamos lá. Essa informação eu atualizei ela hoje, para não errar com você. Cada Sol, como o nosso Sol, tem um conjunto de planetas, de estrelas, de luas, de satélites, que funcionam numa órbita perfeita, porque perfeitas são as leis de Deus. Certo? Cada Sol tem um conjunto de planetas. Você sabe quantos sóis existem na Via Láctea aproximadamente? Fiquei impressionado. Vou fazer uma coisa agora, porque só para fazer aquela brincadeirinha, tem só você do lado de lá e uma pessoa física aqui ao meu lado, que é a Núcia. Quantos sóis tu acha que tem na Via Láctea, Núcia? Não tem ideia. Casa de milhões ou de bilhões? Bi? Ó, ela falou bi, foi bem. E você, acha que tem quantos sóis na Via Láctea? Aproximadamente 250 bilhões de sóis. Então, faça o cálculo, você que é bom na matemática, quantos planetas, então, constituem a Via Láctea. Se para cada Sol tem no mínimo 1, 2, 3, 4, 5 planetas, o número gigantesco que é só na Via Láctea. Pois bem, eu me baseio agora em um material que consta de um livro chamado Caderno de Mensagens. Esse livro, ele tem algumas entrevistas, entre elas uma entrevista do Chico para a Legião da Boa Vontade. Quando eu digo Chico é com a proximidade, né? O Chiquinho, né? Chico Xavier. Essa entrevista foi feita em 1954. E ele falou muitas coisas comprobatórias, inclusive daquela mensagem do Arago, que é importante para poder elucidar alguns movimentos que faremos na noite de hoje. Vamos lá. Ele falou sobre os grandes ciclos divinos. Disse que há um movimento na Terra chamado precessão dos equinócios. O nome é bonito. E que na precessão dos equinócios, inclusive Joana trata muito disso em algumas obras, tem a duração de 28 mil anos. Este é o período da precessão dos equinócios, tá bom? Anote aí, 28 mil anos, que pode ser dividido em 4, portanto, 7, 7, 7, 7, ok? E que durante a precessão dos equinócios, o que eles são capazes de fazer? Mudar o eixo da Terra. Então, é como se de a cada 7 mil anos, dos 4 ciclos de 28, acontecesse uma movimentação. Porque a Terra, né, ela gira, mas não é sobre um eixo reto, é um eixo inclinado. Às vezes inclina mais quando acontece essa precessão. Tá bom? Não esqueçamos que estamos falando sobre a Gênese, e ali, como já diz o nome, né, Gênese é o início de tudo.
Quando esses ciclos acontecem, tem um nome que chama-se grandes períodos de atividade e grandes períodos de repouso. Nós estamos falando sobre números grandiosos, portanto não assuste. Depois a gente retorna para o pequenininho, mas agora são grandiosos, tá? O período de atividade e o período de repouso, cada um desses períodos dura aproximadamente 260 mil anos. 260 mil de atividade, 260 mil de repouso. Se unirmos os dois, temos 520 mil anos. Certo? Agora, ponto, uma explicação básica, que eu me lembro do meu amigo Jorge Serva, que foi a primeira pessoa que me falou sobre isso. A Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. 4,5 bilhões. Portanto, esses períodos de repouso e de atividade, que os dois juntos têm o tempo de 520 mil anos, já aconteceram centenas de vezes com a Terra, desde que ela foi criada. Certo? Ok? Muito bom. Voltamos. Um desses movimentos de repouso e de atividade, há alguns estudiosos, alguns técnicos e algumas pessoas da parte científica imaginam que seja o tempo que leva a Via Láctea para fazer um movimento circular, mas é apenas suposição. Isto tudo para chegarmos nesse momento. Jesus, prestemos atenção, aquilo que eu falei antes. Jesus veio há 2000 e tantos anos para nos explicar a maneira de evoluirmos moralmente, mais do que evoluímos até ali. Ele veio mostrar realmente como agirmos. Isto é o cumprimento de uma promessa feita pelo Cristo para os capelinos, aqueles que vieram degradados de Capela, aquela estrela lá da constelação do Cocheiro, que habitaram a Terra lá no início dos tempos. E como eles foram degradados, e ser degradado é algo muito, 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 muito difícil, né? Conversaremos sobre isso depois. Eles foram recebidos pelo próprio Cristo, que conversou com o Cristo de Capela, pois sabemos que cada planeta tem o seu Cristo, e o Cristo de Capela, junto com os Cristos do Sistema Solar, pediram a Jesus a misericórdia para que ele recebesse milhões de capelinos, milhões, tá? Milhares de capelinos, para que eles pudessem, na Terra, redimirem-se dos seus equívocos e poderem ascender novamente. Jesus, compreendendo isso, foi ter com todos e disse, porque eles vieram assustados, nós viemos assustados, se somos nós componentes desse universo. E Jesus comprometeu-se, não, vão em paz, confiem, pois eu descerei ao orbe para auxiliá-los no processo do amor. E foi o que aconteceu. Então é um fato histórico dentro de um movimento que nós falamos na noite de hoje. Pois bem, se nós temos períodos de atividade e períodos de repouso, e esses períodos têm 260 mil anos, vamos falar do nosso atual período de atividade. Porque se a Terra, se fosse agora, por exemplo, a era do gelo aqui na Terra, como já foi há pouco tempo, nós estaríamos num momento de repouso, concordam? Nós não estamos. Nós temos o Sol, nós temos a vida, nós estamos aqui encarnados, portanto, nós estamos num período de atividade. Chico contou de que Jesus, há 200 mil anos antes dele encarnar aqui conosco, foi um período de repouso que se chama, deixa eu estou procurando aqui essa informação porque eu anotei
Ah, período de reorganização dos pódromos. Busque isso depois, bota aí no Google, período de reorganização dos pódromos, para saber do que eu estou falando. Então tem um período entre o repouso e a atividade que as coisas se reorganizam. Isto é, mais ou menos, fizéssemos um comparativo hoje, há 201 mil anos atrás. De hoje, tá? 201 mil anos atrás. Na história geológica da Terra, isto é o período Paleolítico Médio, quando aparece o homem de Neandertal. Então, o homem de Neandertal surge lá há 201 mil anos atrás. É o homem das cavernas, só para facilitar a nossa vida. Quando estava acabando uma era do gelo, não é isso? A história não conta isso? Acabando a era do gelo, surge o homem de Neandertal. Após isto, existem períodos em que vai acontecendo o depuramento do ser, mas ainda continua muito animalizado, são raças primitivas, não vamos esquecer disso. Damos um pulo na história e caímos em 137 mil a contar de hoje, tá bom? Sempre a contar de hoje para ficar mais fácil. Nós temos raças primitivas. Qual é o tempo de duração dessas raças primitivas? As informações que temos é que duram 28 mil anos. 28 mil, 7, 7, 7 e 7. Não esqueçam, o número 7 é a nossa salvação. Baixando uma segunda raça que teve, nós chegamos a 81 mil anos a contar de hoje, 81 mil anos atrás. Aí aparece uma raça que chama-se a raça lemuriana. Lemúria, não esqueça, é importante. Falaremos sobre isso depois. Que tem uma inteligência muito mais avançada do que a do Homem das Cavernas, evidentemente. Nesse período, a Terra, ela não tinha os continentes separados. Nesse período, era tudo um grande bloco de terra, tudo junto, tá bom? Historicamente, nós vamos entender esse processo. Aí passa o período da raça lemuriana, vem a raça de Atlântida. Quem não conhece a história de Atlântida, o reino perdido, o reino submerso, realmente aconteceu há 53 mil anos atrás. A raça de Atlântida. Atlântida, mais avançada, inteligência, mais evoluída também moralmente do que a raça lemuriana. Só que, no período de Atlântida, aconteceu algo chamado, no período da Lemúria, aconteceu a Pangeia. Pangeia é quando separou-se em dois. Aquele bloco de terra separou-se em dois. E de Atlântida separou-se novamente, que é a configuração que temos hoje. Portanto, a Lemúria, lá de cima, ela é a parte da América do Sul, a parte da África e também da Austrália. Só para nos localizarmos quanto a isso. E aí nós tivemos o mundo dividido em hemisfério norte e hemisfério sul. Tá bom? 30 mil anos. Esse ponto é importante. 30 mil anos antes de Cristo, quem vem para a Terra? Os exilados de Capela, que é quando Cristo os recebe e diz: não preocupem-se, porque eu estarei com vocês. Por isto, da necessidade de nós compreendermos as figuras mitológicas e também as situações em que nós trabalhamos com alguns modelos, às vezes um tanto romantizados, mas trazemos isso para a história, é importante, e colocarmos isto junto do exercício da noite de hoje. 25 mil anos depois, nós tínhamos a raça primitiva, a raça lemuriana, a raça de Atlântida, e agora qual é a raça que nós temos? A raça ariana, que começou há 25 mil anos e vai até 3 mil anos depois de Cristo. Aí está o grande momento. 3 mil anos depois de Cristo. Onde é que nós estamos na história? 2020.
Portanto, este período de 7, que compõe essa última parte do histórico que estamos falando, ele é o período que consta na Bíblia. 7.000 anos é o que conta a história da Bíblia. E nós estamos na última volta do ponteiro. Não na última, quase. É importante que nós compreendamos que para fazer esse exercício, nós temos que tirar algumas das nossas situações estabelecidas no passado. É preciso que você esteja disposto a isso. Senão são apenas números. Senão são apenas movimentos do universo. Mas é muito mais para entender o agora. Por quê? Porque nós vivemos o que consta no Evangelho e em outras situações, a tal da semana profética. O que é a semana profética? Ela é um ciclo de 7.000 anos. E nós temos em 28.000 anos, que são os períodos das raças, 4 ciclos, certo? Na segunda carta de Pedro, ele diz que um dia para o Senhor são como 1.000 anos, e 1.000 anos são como um dia. Portanto, 7.000 anos corresponde a uma semana. É Pedro quem diz isso. 7.000 anos é uma semana. Portanto, desta última semana profética, nós entramos no 1000º ano. Se ela começou agora há pouco tempo e ela termina no ano 3000. Não termina o mundo, termina a semana profética no ano 3000. Nós estamos no último ponto. Um ciclo, isso que eu quero falar para você. O primeiro ciclo deste último período começou há 25.000 anos atrás, até 18.000, que é quando chegou a turma de Capela. De 18.000 a 11.000, nos aprimoramos como espírito, sim. Buscamos tecnologia, sim. Conhecimentos, inteligência, sim. Mas a moral nem tanto. E o que aconteceu nesse período? Não esqueçamos que quem veio para cá foram os exilados de Capela. Houve a primeira peneirada entre 18.000 e 11.000. Nessa primeira peneirada, quem retornou? Principalmente o povo egípcio, aqueles que conseguiram se redimir dos seus equívocos. Eles retornaram. Foi a primeira das 3 peneiradas, ok? A primeira. Daí nós vamos para o terceiro ciclo, de 11.000 anos atrás até 4.000 anos atrás. Lembrando que nós sempre diminuímos de 7 em 7. Neste período, houve a segunda peneirada. Então, aquele de Capela que veio e se comprometeu a se melhorar, e na primeira vez já conseguiu, voltou. Aí ficou uma turma para a segunda chamada. Na segunda peneirada, voltou. Pergunta: quem é a turma da terceira peneirada? Você já se deu conta, né? Você e espero que eu também. A terceira peneirada vem agora. Não, calma. Agora não. Estamos no caminho dela. Ok? Mas vamos chegar lá. O quarto ciclo, que é o que estamos agora, vai de 4.000 anos atrás, 4.000, até 3.000 anos depois de Cristo. E Jesus veio há 2.000 e poucos anos atrás para dizer: turma, olha, o modelo é esse, sigam, senão vai ficar feio. E como está agora? Não está feio? Porque você e eu não aprendemos ainda como amar ao próximo, como respeitar ao próximo, como ser solidário com o próximo, como ser amoroso com o próximo, como ser irmão com o próximo. Mas nós temos um modelo, nós temos,
Jesus como modelo, tanto que ele nos ama que ele veio para fazer isso. Daí, o que nós vamos fazer? Nós vamos chorar? Nós vamos ranger os dentes? Nós vamos nos enclausurar? Eu gostei muito, outro dia eu conversei, acho que foi com a Núcia que eu conversei, que isolamento social não quer dizer solidão, né? Isolar-se fisicamente não quer dizer ficar só. Pelo contrário, né? Nós estamos cada vez mais próximos e isso é tão bom. Tudo isso para chegar nesse momento, meus amigos, dos ciclos celestes. Voltando lá no início, naquela frase que eu coloquei, porque eu acho ela fundamental para que a gente não se perca. Tudo está dentro da ordem divina. Tudo está dentro da ordem divina. Eu quero chegar num ponto para finalizar, e essa parte aqui eu peguei de um vídeo do Haroldo Dutra Dias, um vídeo de 2012, garimpando em várias fontes. Esta fonte ela foi belíssima. Diz o seguinte: em Isaías, capítulo 38, versículos 5 a 8, que o rei Acaz teve uma moratória devido a ele ter mudado a sua atitude, e foi acrescentado a ele 15 anos nos seus dias. E, na situação, na profecia, diz que foi feito retroceder 10 graus o sol no relógio de Acaz. 10 graus corresponde então a 15 anos. Portanto, uma hora apocalíptica, que é o que nós estamos falando agora, uma hora dura 15 anos. Tá bom? Não perca isso. Uma hora apocalíptica dura 15 anos. No ano de 1938, no livro O Caminho da Luz, foi dito que vive-se um crepúsculo que sucederá a profunda noite, no século XX será o desfecho, em 1938. Em 1938, no relógio de Acaz, no relógio da hora apocalíptica, é como se fosse 6 horas da tarde. Em 1973, num livro chamado Segue-me, diz que o mundo atual vai passar por transições angustiosas e amargas, as sombras que precedem a noite. Em 1999, num livro chamado Mãos Dadas, é dito que adentramos na noite profunda. Ok? Então, pegando o que se baseia esses dados, esses períodos, essas datas, é como se em 1857, quando da apresentação do Livro dos Espíritos, fosse 1h30 do dia apocalíptico, tá? Portanto, 1937, bota 15 anos, 19 horas. 1952, 20 horas. 1967, 21 horas no relógio de Acaz. 1982, 22 horas. 1997, 23 horas. 2012, meia-noite. No relógio. 2027, 1 hora. Nós estamos nesse meio. Nós estamos em 2020. 2020. Portanto, nós já estamos na noite profunda. O que está acontecendo agora foi nos antecipado pelos Espíritos. Foi nos antecipado por Emmanuel. Foi nos trazido por Chico e por tantos outros abnegados da seara de Cristo. A hora profunda, ela viria de qualquer maneira. Nós só deveríamos estar hoje melhor preparados para ela. É isto. Porque se você é uma pessoa de fé,
você vai conseguir passar este período sem enlouquecer. Melhor ainda, sem enlouquecer os outros. Você poderá ser um sustentáculo àqueles que precisam de carinho. Você poderá ser a tábua de salvação para aqueles que não têm o que você tem. E o que você tem, se você tem fé, ela foi conquistada através da sua crença. Não importa qual seja a sua crença. Mas você acredita num Deus, não importa o nome que você chama esse Deus. O importante é que você tenha isto dentro de si. Por isso que eu falei dos ciclos divinos, porque eles acontecem independente da sua vontade. O importante é que você esteja preparado para melhor vivenciar. Aquele que está bem preparado hoje, ele faz o bem para si e faz o bem para o próximo, que é o que Jesus espera de nós. Evidentemente que nós estamos sempre variando de humores se a nossa fé for uma fé vacilante. Agora, se eu confio que Deus está no comando, que os ciclos divinos acontecem independente da minha vontade, porque a vontade de Deus sobrepõe, e a vontade dele é soberanamente justa, boa, equilibrada, serena, igualitária. Não tem melhor para mim e pior para você. É igual para todo mundo. Por que temer? Tem uma canção do Thales Roberto, que é um cantor evangélico, não sei se ainda é, que ela diz: Deus é o meu melhor amigo, Ele sempre está comigo. Eu penso assim também, que Deus é o meu melhor amigo. E se eu tenho Deus comigo, por que eu vou temer? Não há o que temer. Eu espero, queridos amigos, que na noite de hoje eu tenha contribuído. Eu sei que é um assunto difícil, que os números assustam, que falar em Apocalipse, sinal dos tempos agora, pode parecer uma coisa fora de ocasião, mas não é. Porque eu gostaria de dividir o que eu dividi com vocês. Que nós não estamos passando por isto à toa, que há uma razão. Que a razão é que nós não tenhamos que deixar de estar com aqueles que amamos. Deixar de estar com aqueles que queremos. Mas para finalizar uma coisa, eu tenho algo a lhe dizer. Você é um ser individual. Mesmo que você componha famílias como nós compomos, não são as famílias que evoluem. É o ser individual. Portanto, seja você a luz que você quer ser. Seja você a luz que você pode ser. Não se escureça, não se abata, não se desestimule pelo próximo. Seja você o estímulo para o próximo, amando, perdoando e fortalecendo, como num momento esse que a gente está passando. Agradeço muito a companhia de todos vocês. Nessa prece de encerramento que faremos agora, espero que consigamos atingir a todos aqueles que amamos e também aqueles que não sabemos que amamos, mas que nos amam, e se formos capazes também aqueles que ainda não são tão caros ao nosso coração. Mas não esqueça, são nossos irmãos. Tá bom? Vamos lá então. Pai de amor e bondade, a Ti damos graças pela oportunidade que nos foi ofertada. Que sejamos todos nós capazes de vivenciarmos esta travessia de mãos dadas, guiados pela luz de Jesus, que é o nosso caminho, a verdade, a nossa vida, na escolha que fazemos de procurar fazer o bem, pensar no bem, vibrar no bem, encontrar razões, e elas existem, para mantermos-nos firmes e fortes na seara daqueles que trabalham pela boa nova, pela nova era, pela paz, pelo amor, pela fraternidade, sempre lembrando, fora da caridade não há salvação. Mas para que isso aconteça, que possamos nos amar, para que consigamos amar a próxima. Que assim seja. Beijo no coração de vocês e até sábado à noite, quando teremos as canções da Joana. Muito obrigado. Até mais.